Vou entrar e vou compartilhar. Eu já entrei. Agora eu vou tentar chamar você aí. Boa noite, pessoal. Laila Tov. Shalom. Eu sou o irmão Ben, vocês já me conhecem. E a partir de agora, eu acredito que você já está na sua casa, já cultuou a Deus lá na sua igreja e pode estar comigo a partir de agora. Muito obrigado ao Paulinho, aí de Matozinho, por estar sempre curtindo e acompanhando, a Janete e os demais queridos do meu coração. Muito grato a todas as pessoas que manifestaram o carinho, não é? O afeto, os sinceros sentimentos de felicitações do meu aniversário. Estou muito feliz por isso, pelo carinho de vocês. Só que tem um detalhe. Essa data de aniversário, ela não é a data oficial do meu aniversário, ok? Porque eu faço aniversário 19 de setembro, tá bom? O ano não precisa falar não, mas 19 de setembro é a data em que eu aniversário, faço com meu aniversário. E essa data de hoje é uma data do algoritmo mesmo, é uma data do Facebook. Por quê? Porque o Facebook vivia ou vive me perseguindo. Vira e mexe, quando chega a 2.000 seguidores, vai lá, manda uma mensagenzinha de reajuste e bloqueia a página, não consigo entrar mais. Aí eu tenho que colocar uma outra data, não é? Para poder permanecer no Facebook. Tá bom assim, mas, enfim, mesmo não sendo a data oficial do meu aniversário, eu fico muito feliz pelo carinho de todos vocês e retribuo em dobro as felicitações que a mim foram dirigidas. Que Deus abençoe a todos com muita vida, com muita saúde, tá bom? Estou só dando um tempo aqui para poder compartilhar aqui, ok? Isso aqui só para ver como é que tá aqui. Tem um delayzinho, como sempre, né? Só para me ver como que tá, direitinho, para eu poder acompanhar aqui a minha transmissão. Aqui, acompanhei minha transmissão. Opa! Assistir ao vivo, pronto. Vamos ver se eu consigo colocar para assistir ao vivo. Aqui também, ó. Meu Deus, vai começar tudo de novo. Como é complicado, meu pai, olha. Se clica, clica e não vai. Já foi para um outro. É uma coisa de louco isso aqui. Deixa eu clicar aqui para ver se eu consigo entrar. Aqui. Opa, vamos ver se agora vai ao vivo. Deixa eu só... Peraí. Sobe mais um pouco, sobe. Sobe mais um pouco, sobe. Aí, agora sim. Agora sim. Deixa eu só... Aqui, pronto. Já estou vendo agora, consigo me ver. E aguenta a mão mais um pouquinho aí, pessoal, que eu vou compartilhar aqui com alguns grupos, tá bom? Só vou sentar aqui um pouquinho porque eu tô com muita dor. Fibromialgia é uma dor terrível. Então você fica aí que eu já vou levantar para começar essa live aqui, tá bom? Só vou compartilhar aqui rapidinho. Aqui com algumas pessoas. Chamar algumas pessoas. E a gente já começa, tá? Dá tempo de você chegar em casa aí, chegou da igreja, vai tomar um banho, jantar, para estar participando com a gente. Beleza? Enquanto isso, eu vou tentar compartilhar aqui. Samira, se você conseguir compartilhar para mim, aí eu agradeço, porque aqui tá bem devagar. Aqui acho que não vai dar, não. Olha só isso. Tá bem complicado aqui para compartilhar. Opa, opa, opa. Vai. Que dificuldade, meu Deus. Como pode, né? Você paga o serviço
E quando o serviço vem precário a prestação de serviço, ó. É complicado, viu, gente? Compartilhou em qual? E aqui eu tô tentando compartilhar e não vai. Olha, você tenta abrir, fica piscando e não abre de jeito nenhum os grupos, né? Tentar pelo link copiado, copia o link, abrir grupos. Os meus grupos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem que achar aqui uns grupos que eu quero compartilhar. Ah, não, eu vou desistir, porque não dá não, Miriam, eu não consigo por aqui. É muito complicado isso. Complicado não é, é lento mesmo. Opa, acho que eu achei aqui. Vou colocar aqui no grupo dos meus irmãos que eu amo de coração. Opa. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Ah, não vai dar não. Isso é muito complicado. Meu Deus do céu, Miriam. Eu vou acabar saindo daqui, porque não dá. Deixa eu voltar para cá. Ah, tá. Deixa eu ver. Obrigado, Miriam. Bom. Meu Deus. Deixa eu sair daqui. Voltar de novo para cá. Só para poder acompanhar. Aí. Pronto. Depois eu compartilho, né, Miriam? Senão vai demorar muito aqui a live. Pronto. Acho que assim já tá. Uma coisa que ficou aqui. Tô com medo de cair, mas não vai cair, não. Ai, ai. Deixa eu só voltar aqui rápido. Bom, vamos começar essa live de hoje, né? E eu quero agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer o seu carinho de poder estar dando a licença na sua casa, de estar comigo nessa noite de Shabbat, nessa noite de sábado, nos alimentando de conhecimento, de entendimento. Porque quando você tem conhecimento, quando você sabe ler e escrever, quando você sabe operar, não é? Ali, executar e efetuar as 4 operações da matemática, não é? O básico, é muito difícil você ser enganado ou ser enrolado por qualquer outra pessoa, qualquer outro espertalhão. Você sabe ler e você sabe calcular. Isso é importantíssimo na vida do ser humano. Yeshua, ou Jesus, ou Yahushua, ele nos ensina assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, não é? São elas que de mim testificam. As Escrituras falam de Yeshua. Quando nós olhamos também
uma carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Quer ver? Deixa eu achar aqui rapidinho. Uma carta do apóstolo Pedro, onde ele vai dizer assim, quer ver? Ó, ele vai dizer assim, ó, crescei na graça, mas também no conhecimento, não é? Vamos ver onde está isso aqui. Isso é importante, tá? É importante o estudo, mas não é estudar para se encher de letra, só de cultura, só de intelectualidade. Mesmo porque as escrituras são escrituras, a Bíblia é uma literatura viva, não é? O hebraico é um idioma vivo, é um idioma cheio de força espiritual, entende? Olha lá, e aqui nós temos aqui, ó, segunda epístola de Pedro, epístola em grego é carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós temos exatamente essa escrita assim que Pedro está nos ensinando. Ele vai dizer assim, né? Direto do grego koiné, ao chaneten den karitin. Olha lá. Ao chaneten den en karitin kai genosen. To krion remon kai soteros. Ou soteros ios Yesu Christo. Auto retoxakai nin kai es remeran aionos amen. Por que o Pedrão aí, o apóstolo Pedro, ele está nos orientando? Ele está orientando, ele está ensinando, está nos alertando num item muito importante. Antes, crescei na graça. Quando você fala graça, não é a interpretação pentecostal que você tem graça, pular, cair, rolar, graça, falar em língua estranha, não. A graça é o presente, é imerecido do eterno para cada um de nós. Então, antes crescer na graça, evoluir, crescer dentro deste espaço-tempo, dentro deste ato de misericórdia, deste presente, a aqueles que não merecem. Então, crescer no conhecimento. Cresce na graça, aproveita a oportunidade da graça, do perdão, e evolui aonde? Na emoção, no sentimentalismo, no cai-cai, no pula-pula? Não. Evolui no conhecimento, na sabedoria, na luz, não é? Que se expande e vai vai diminuindo toda a escuridão, toda a treva da ignorância, do não saber, não é? Das coisas espirituais, de não saber das coisas da vida. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia da eternidade. Amém. Segundo Pedro 3,18, não é? Auxaneten den caritin, kai gnosen ton kirion, remon kai soteros Yesu Christo. Auto redoxa kainin, kaien remeran, aionos amen. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus, não é? Bom, para a gente começar aqui, a gente vai começar esse texto, essa live de hoje, lendo, meu Deus, olha só, porque eu estou fazendo a live, o negócio parece que cria a vida sozinho, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. É que você não está vendo, Miriam, aqui, como se alguém estivesse entrando e mexendo no notebook. Olha! Não é brincadeira não. Bom,
A gente começa esse texto de hoje, né, lendo exatamente... Ah, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa, aqui. A gente, deixa eu ver aqui no cantinho. Aí. A gente começa esse texto, essa live de hoje, falando sobre crenças limitantes. O que você entende por crenças limitantes? Ora, são crenças, são acreditar em coisas, não é? Crenças que passam para você de tradição, de família, crenças que limitam, que delimitam até onde você pode ir, você pode alcançar, o que você pode ler, o tipo de literatura, o que você pode comer, o que você pode beber, o que você pode viver com entretenimento, com alegria, divertimento. Se você pode ir numa piscina, numa praia, num clube, se você pode assistir um jogo da televisão, jogar futebol, se você pode optar por se você pode se relacionar com, não é? Então são crenças limitantes. Existem pessoas que nasceram dentro de uma crença limitante, onde ela foi colocado, foi inserido, foi imprimido aí, foi colocado como osmose dentro da mente dela, da psique dela, que ela nasceu para servir. Essa crença limitante acompanhou muito os afrodescendentes, não é? Que eu recuso chamá-los de escravo, porque eles nunca foram escravos em sua terra natal, né? Em África, mas foram vendidos, foram capturados, foram enganados, foram tomados como bichos, como escravos, que nunca foram. E chega no Ocidente, na Europa e na América, e depois na América do Sul, chegando aqui no Brasil, como animais, nas condições de escravo, nas condições de servo de escravo, da maneira mais hostil, hedionda e perversa possível. Só um minuto que está tremendo aqui, tem que dar uma arrumada. Pronto, agora acho que parou. Bom, acho que deu para você entender. Eu disse também na minha outra live que no tempo do Brasil Império, não é? Nesse tempo aqui, olha, nesse tempo aqui, tá vendo? 1808, muito bem escrito, muito bem resumido pelo grande escritor, grande jornalista histórico, né? Laurentino Gomes, né? 1808. Nesse tempo aqui, foi o tempo em que as pessoas eram submetidas à escravidão, não é? 1822, 1822, todo esse tempo onde homens e mulheres e crianças eram submetidos a uma vida hostil, né? Onde eram vendidos como bichos, como animais nas praças, ok? E a essa população de africanos foi colocado várias crenças limitantes. Por mais que pareça bobagem, vocês não podem comer manga e tomar leite. Dá congestão, é veneno e vocês morrem. Uma das maiores mentiras, um dos maiores marketings da história dos senhores feudais, barões do café, barões da cana, do açúcar, não é? Enfim, homens brancos que mentiram, muito bem mentido,
não é? O marketing e publicidade da mentira, do engano, para que as pessoas, os seres humanos, não pudessem ter o direito de desfrutar, de saber o sabor, o doce, a gostosura, o prazer de consumir manga, tomar leite, não é? Já parou para pensar que uma crença limitante, ela tem esse poder e esse impacto de fazer com que você também não desfrute das delícias da vida que o Criador, Hashem, estabeleceu para você viver, para você gozar, para você usufruir, para você satisfazer-se, não é? Já parou para pensar nisso? Então, vamos falar sobre crenças limitantes. A segunda parte de crenças limitantes que eu passei ontem, se eu não me engano, de uns 20 e poucos minutos ou 30 minutos, não é? Eu terminei falando sobre o questionamento e a pergunta de Jesus, Yeshua, quando ele questiona aos fariseus, aos mestres, aos líderes do templo, aos delegados, aos príncipes, Yeshua questiona eles, de onde vêm os males do mundo? Preste bem atenção que este questionamento, inquirimento, essa pergunta um tanto perspicaz, não é? De Yeshua não foi em vão. Não foi em vão. Ela foi muito capciosa, bem elaborada. Ele, conhecendo o coração dos mestres da lei, tinha o conhecimento das Escrituras. Eles detinham o conhecimento das Escrituras. Né? Eles detinham o conhecimento da Torá, não é? Eles detinham o conhecimento da Torá, ok? Aí, ó. Eles detinham o conhecimento da Torá, da lei, do Pentateuco, ok? Entretanto, mesmo assim, eles mentiam, eles enganavam, ok? Eles ocultavam a realidade da Torá, a realidade das Escrituras hebraicas ao povo, ok? E isso vem acontecendo também há milênios para com a humanidade. Conhece as Escrituras, mas mente, ok. E para não falar a realidade das Escrituras, porque as Escrituras, ela liberta, ela nos traz liberdade e não libertinagem, ela nos traz paz, a verdadeira paz, ela nos traz luz, a verdadeira luz, não é? Não é uma luz falsa, não é um show pirotécnico, não, é a verdadeira luz do conhecimento, não é? É a verdadeira liberdade. Livres de todas as algemas, de todas as barras de celas, de prisões, de correntes, não é? Que os homens colocam uns sobre os outros. Principalmente sobre aqueles que creem. Crer é pecado? Não, não é pecado. Mas crer em tudo pode ser um erro, não é? Crer em qualquer homilia, crer em qualquer pregação, crer em qualquer palestra, crer em qualquer mensagem, crer em qualquer discurso, não é? Político, crer em qualquer partido, crer em qualquer líder religioso. Então, crer exige muito cuidado, não é? Não se deve crer assim simplesmente por crer, ok? Por isso, Yeshua começa a combater, não é? De forma contundente, com toda a força de sua alma, as mentiras que os sumos sacerdotes, os fariseus, herdaram por conveniência, por
de forma tendenciosa, por intenções, não é? Eles herdaram, então, as mentiras que vieram de um livro não judaico, mas um livro apócrifo, o livro de Noé, onde Zaratustra, o Zoroastro, também vai tirar uma série de bobagens, inclusive diabos, demônios, essas coisas. É importante lembrar, daqui a pouco eu vou entrar nesse aspecto, como que essas lendas, esses mitos, tornaram-se tão reais ao ponto de dominarem a mente dos incautos, dos simples, aqueles que não estudam, não é? Por milênios, vivendo debaixo de crenças limitantes, ok? Muito bem. Nós começamos essa live de hoje, então, falando sobre crenças limitantes. Você talvez cresceu dentro de uma crença limitante e não sabe disso. Minha filha, a avó foi assim, a mãe é assim, e você também tem que ser assim. Você tem que cuidar da casa, você tem que lavar a meia, as cuecas do seu marido, tem que lavar a roupa dos seus filhos, você tem que só fazer comida e ficar em casa, preso de casa, e só sair junto com seu marido para fazer compra. Você foi feita para ser uma doméstica. Só um minuto que eu vou ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você foi planejada para servir seu marido, não é? E para cuidar da casa. Talvez, séculos atrás, não é? Infelizmente a mulher só tinha esse papel mesmo. Não podia estudar, não podia votar. Hoje o mundo mudou, as coisas são diferentes, não é? E Deus, quando criou a mulher, não criou a mulher para ser capacho, para ser escrava, para ser tapete, ou para ser um objeto de deleite sexual para o seu marido, não. E nem para ser só paredeira de filho. Deus criou a mulher para ser adjunta, para decidir junto com o homem nas maiores decisões ali do Éden. Ok? Bom, então, existem pessoas que cresceram com um cabresto, só para servir, só para isso, só para aquilo. Dentro das tradições machistas de séculos atrás, não é? E também muitos negros foram condicionados a crenças limitantes. Você nunca vai ser um bancário, nunca vai ser um estudante universitário, você nunca vai morar no Morumbi, vai morar nos Jardins, vai morar em Higienópolis, você nunca vai ser um empresário, nunca vai ser um advogado, um médico, um psicólogo. Você é negro. Seu negócio é samba, pagode, favela. Crenças limitantes, não é? Mas isso tem mudado. O afrodescendente tem galgado, alcançado grandes lugares de destaque na sociedade, provando que a cor da pele, que a melanina, não tem nada a ver com intelectualidade, cultura, capacidade, mérito, inteligência, questão cognitiva, não é? Isso tem derrubado essas teorias, não é, de supremacias étnicas. Isso é maravilhoso. Bom, mas vamos agora, você já entendeu? Vamos agora para crenças limitantes dentro das escrituras sagradas. O livro de Shemot, que é o Êxodo, capítulo 7, né? Livro de Shemot, Êxodo, capítulo 7, e versículo 10. Nós vamos ler aqui diretamente do hebraico, né? O livro de Shemot, é que eu estou me vendo aqui no vídeo. Livro de Shemot, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, ok? E versículo 7, capítulo 10, até o versículo 12.
Êxodo 7, do 10 até o versículo 12 do livro de Êxodo. O que está escrito lá? Aqui eu coloquei só o versículo 10, tá bom? Então, nós temos exatamente assim. Aqui, direto, é do hebraico, ok? Nós temos Vayavá Moshe ve Aaron. Aqui, ó. Deixa eu ver se pelo vídeo eu consigo ver. Vayavá Moshe, opa. Vayavá Moshe, não é? Vayavá Moshe ve Araon. Araon. El pariol Vayasul Suken Kayasher. Ok? Vayashlech Araon. Vayashlech Araon. Beleza? Né? Et matehol lefenon. Et lateu. Perdão. Et matehol lifnel parol. Ve lifner avadaf vayechin, avadaf vayechin letanim. Presta bem atenção nesse vocábulo, nesta palavra que eu li aqui em hebraico. Letanim, aqui ó, letanim, tá vendo? Letanim. Letanim, e o letanim ele está aqui, ó, bem destacado, o letanim, beleza? Vamos repetir de novo? Vayavol Moshe yel Aaron le parion vayasuken kayasher tisvach Adonai Vayach Shlech Aaron et Matehul Lifner Paron Ve Lifner Avadaf Vayechich a Letanim. Letanim. Ó, Letanim. Por que eu quero que você preste bem atenção nessa palavra aqui? Letanim. Vamos continuar então essa leitura, ok? O versículo 11 também nós vamos ler dessa maneira. Deixa eu pegar aqui o meu óculos, né, que é melhor. O versículo 11 nós vamos ler assim: Vaikra gan parol Lachach Chamin Velama Kechash Fin Vayach, não é? Vaikra gan parior Lachach Chamin Velama Kechash Fin Vayasud Gehen Charetomen, ou Charetomen, Mitzraim Belachatehen Ken. Ou seja, esse é o versículo 11, e finalizando o versículo 12, que vai nos dizer assim, não é? Vayashel Lihul Ish Mateu Vayehuyun Letaninim, de novo, Letaninim, não é? Vai velar mater Aaron et Matutan. Olha isso. O que quer dizer tudo isso que eu li, hein? O versículo 10, né, está destacando o seguinte. Eu quero que você preste bem atenção, que você vai aprender diretamente do hebraico, tá bom?
E é aqui que começa a manipulação das escrituras do hebraico para o grego, e é aí que nós vamos ver as intenções maldosas dos intérpretes das escrituras. Septuaginta, o que é Septuaginta? Septuaginta é isso aqui, ó. Septuaginta, ó. 72 bispos, Septuaginta, bispos judeus, ok? Judeus, né? Influenciados pelo helenismo. 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 O que é helenismo? Grécia, grego, na época, ok? 72 bispos, Septuaginta, que foram separados em quartos diferentes para transliterar, trazer do hebraico para o grego, né? O que eles tinham de escritura, da Torá, da Taná, de provérbios, dos profetas, dos livros de sabedoria, dos salmos, etc. Ok? E aí que começou a charopada. Por quê? Porque o versículo 10 do capítulo 7 de Shemot, de Êxodo, está escrito exatamente como eu já li, né? Vayavó Moshe Yer Aaron El Parol Vayasuken Kayasher Tzvach Adonai Vayach Shelech Aharon ou Aaron et Matehu Lifnech Paror Velifnech Avadav Vayehi Letanim ou Tanim. Letanim ou Tanim. O que quer dizer isso, gente, que estou lendo aqui? Êxodo 7, 10. Está dizendo assim? Então Moisés e Arão, ó, Vayavó Moshe e Aaron. Então Moisés e Arão entraram a Faraó. Então Moisés e Arão, né? Vayavó Moshe e Aaron, el farol, né? Entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, ok? Fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se serpente. Então, Moisés e Arão chegaram diante de Faraó, entraram no palácio, não é? E fizeram segundo Adonai ou Hashem lhes ordenara. E o que aconteceu? Arão lançou o seu cajado, a sua vara, e a sua vara se tornou uma serpente. É isso que está na sua Bíblia também, não é? O irmão da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Deus é Amor, da Sinos de Belém, da Católica, mas a Católica ainda tem traduções embaixo, ok? E se eu disser para você que isso está errado? Isso está errado. Nós começamos agora a entender, lá no princípio da história, não é? A crença limitante. O que isso tem a ver, ô irmão Ben? Presta bem atenção. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em... O que está escrito aqui, gente? A vara, o cajado de Moisés, não, de Arão, tornou uma serpente, não é? É o que está falando aqui no texto, não é? A vara de Arão tornou-se uma serpente quando ele jogou diante de Faraó. Beleza? Só que nós temos um probleminha aí. Vamos continuar lendo os outros versículos, ok? O versículo 11 vai dizer exatamente assim. Dá uma olhada aqui. Ó. Vai querer gan Faraó ou Parior Lachar
Ramin, Velamecha Shefin, Vayasun Ganran, Haritumei, Mitzerain, Belachateiren Ken. Ou seja, e Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Parece que Deus vai trabalhando de acordo com a relatividade daquilo que está dentro da sua crença. Deus respeita dentro da sua crença. Deus não é invasivo. Deus não arromba a porta, não invade a casa de ninguém, a mente, a cabeça de ninguém. Ele faz a leitura, ele se aprofunda, uma análise da sua mente, dos seus pensamentos, do seu coração, o que você acredita, o que você tem como verdade absoluta, o que você tem como crença limitante dentro de você, o que colocaram dentro de você. Foi importante para Moshe e para Arão entender que a crença limitante, o domínio da magia ou da feitiçaria, ou como um David Copperfield, o poder a técnica do ilusionismo ali, diante de príncipes, diante de poderosos, de Faraó, de toda a elite do palácio, que o poder dele sobrepõe qualquer magia, qualquer encantamento, qualquer técnica. Só que, para você entender o que eu estou dizendo, nós acabamos de ver que Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Ok? No versículo 12, nós temos uma surpresa, né? Vayashehul, ishi matehul, vayaheyul, letaninim. Letaninim, de novo, ó. Letaninim, ok? Letaninim, vaivelach mater Aharon et matotan. Ou seja, porque cada um, versículo 12, porque cada um lançou a sua vara, o seu cajado, e tornaram-se em serpentes. De novo, vamos encontrar todo esse contexto, né, o vocábulo tanin, ou letaninim, tanin, não é? Colocando como serpente, né? Olha lá, ó, serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Se eu disser para você que dentro da sua Bíblia, aí evangélico, não é? Essa palavra serpente, ela está colocada no lugar errado, você vai acreditar? Se eu disser para você que isso é um erro tacanho e é um erro proposital, ok? É um erro tacanho e é um erro proposital de quem? Septuaginta, 72 bispos judeus influenciados pelo helenismo, pela Grécia, pelas culturas e crenças gregas, e também influenciados por Zoroastro, não é? Ou Zaratustra, um sacerdote sírio, não é? Um sacerdote sírio que não tinha nenhuma ligação com o Eterno, com o Deus de Israel e com a Torá, né? Mas com outros deuses, etc., não é? Com outros cultos pagãos, ok? Por quê? A palavra serpente, no hebraico, que deveria estar aqui, quando ele joga a vara dele, a vara de Arão, e elas transformam numa serpente, a palavra que deveria estar aqui não é tanim. Não é tanim. Não. Seria essa palavra aqui, ó, em hebraico, nahash. Porque nahash sim é serpente, é cobra. Mas por que que os escritores na sua Bíblia também está
como serpente no lugar de Tanim, que quer dizer monstro do mar, criatura poderosa, crocodilo do Nilo e dragão. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui na Bíblia aqui rapidinho. Hoje é sábado mesmo, não estou preocupado com o horário, eu estou de folga, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Shemot, capítulo 7 e versículo 10. Olha, disse Adonai a Moisés e a Arão: se Faraó vos disser, apresentai um prodígio, um milagre em vosso favor, então dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Adonai ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em serpente, de novo. Estão colocando a serpente no lugar errado, ok? Faraó, porém, convocou os sábios para lá, e é a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês aqui. Agora preste atenção, não é? Você está aprendendo direto do hebraico. Esse termo, esse vocábulo, é esse vocábulo aqui, Tanim. Tanim não é Nahash. Tanim é monstro do mar, é criatura poderosa, é crocodilo do Nilo, o dragão. Mas por que no lugar de serpente colocaram Tanim? Tá vendo aqui? Por que Tanim? Aqui não devia estar. Tanim não é serpente, não é? Os textos estão dizendo que a vara de Arão se tornou uma serpente, mas não é serpente, né? Serpente é Nahash. O termo correto que devia estar aqui, no final do versículo 10, é Nahash. E quando os magos e sacerdotes de Faraó também jogam, elas não se transformam, não é? Em Nahash. Lá também fala que se transforma em Tanim. Ok? Mas por que trocaram Nahash por Tanim? Você não sabe? Presta bem atenção no que o irmão Ben agora vai começar a falar para você a partir de agora. Bom, o versículo, não é? O versículo 12 vai dizer: porque cada um lançou a sua vara, não é? E elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão tragou, engoliu, devorou as varas ou as serpentes deles. Não é serpente, ok? No lugar da serpente colocaram Tanim. Tanim não é serpente, é monstro do mar, é criatura poderosa, crocodilo do Nilo ou dragão. Serpente seria Nahash. Então, a Bíblia nos dá um leque, nos dá uma abertura para a imaginação. A vara de Arão não teria se tornado uma cobrinha e uma serpente, mas uma criatura marinha do mar, ou um crocodilo, ou talvez um dragão de Komodo, não é? Quando você lê lá em Jó, que o bicho, o monstro, ele solta um bafo e sai fumaça, e também que os seus olhos, como brasa viva, aquela coisa, a sua imaginação fértil, infantil, vai te levar para a caverna do dragão. Dragão que voa, que solta fogo. Não é nada disso. É apenas um crocodilo abrindo a boca, à noite saindo vapor das suas narinas, e quando você joga uma lanterna, já jogou uma lanterna no seu gato ou no cachorro que o olho brilha no escuro? Quando os caçadores de crocodilo ou de jacaré, aí no Pantanal, jacaré aqui e crocodilo na América do Norte, vão caçar crocodilo, os alligators, eles jogam a lanterna e com a luz da lanterna ele fica paralisado e o olho brilha como se fosse fogo, como se fosse uma luz, uma lâmpada ligada. Está entendendo a associação, a analogia, o tipo de figura de linguagem que o autor de Jó e outros autores da Bíblia usam com o crocodilo, com um animal poderoso, um réptil poderoso?
não é? Bem como também crocodilo do Nilo, não é? E bem como também usa a palavra dragão, que seria o dragão de Komodo, uma coisa colossal, não é? E o ácido que sai da boca, da saliva, a saliva do dragão de Komodo, queima como um ácido, uma toxina poderosa que mata em minutos qualquer ser vivo, ok? Como se fosse fogo, ok? E também o Leviatã, que é o hipopótamo, que vai ser usado também. Todos esses animais, tá vendo? Nahash. Colocaram Nahash, a serpente, colocaram como serpente no lugar de Tanin. E Tanin não é serpente, é um monstro. Então, o que eu quero dizer para você, para não ficar complexo, por que mudaram? Ocultaram monstro do mar, criatura poderosa, crocodilo do Nilo e dragão, e colocaram serpente. Né? Sabe por quê? O problema aqui, gente, é o texto no hebraico, que registra a palavra Tanin, e não a palavra Nahash, como eu estou explicando. A palavra hebraica ali é Tanin, ok? Que não significa serpente ou cobra, mas essa palavra tem um campo semântico, né? Da semântica, de interpretações de uma palavra, variáveis de interpretação, que inclui, ok? Inclui monstro marinho, dragão de Komodo, como de criatura poderosa, ou crocodilo do Nilo. O termo hebraico utilizado para a serpente é Nahash, como eu expliquei, ok? Mas vamos seguindo para você entender. A serpente, ela sempre foi um réptil muito cultuado, até mesmo como uma entidade, mas isso quem cria, quem elabora, quem sintetiza, quem configura essa coisa de deificar um animal, ou um crocodilo, ou um chacal, ou uma onça, ou um leão, não é? Ou uma serpente, é o homem com a sua mente fértil, é o homem com as suas loucuras, com a sua busca, né, para usar imagens, objetos, seres, para tentar se conectar com o Ser Supremo. Está entendendo agora que é tudo criação da mente humana? Ok? Quando nós lemos em Ezequiel, nós vemos Faraó sendo chamado de Tanim, associado à imagem do crocodilo. E aí? Você viu como que é da cabeça do homem? Quando nós lemos em Ezequiel, nós vemos isso daqui em Ezequiel. Olha, em Ezequiel nós vemos assim, né? Ezequiel, capítulo 29 e versículo 3. Lá está escrito: Daber viamarta ko hamar Adonai, Adonai, hin nil elecha. Faraol melech Mitzraim, Hatanin, Tanin de novo, Hatanin Hagadol, grande monstro, o grande crocodilo, né? Hatanin Hagadol, Hatanin Hagadol, Tanin, Gadol é grande, Gadol em hebraico é grande, Tanin, Hatanin Hagadol, ou seja, o grande monstro do mar, o grande monstro o grande crocodilo do Nilo, porque Tanin significa crocodilo. Então, Daber ve'amartar kohamar Adonai Adonai Hinin nin elecha Faraor melech Mitzraim Hatanin Tanin Hagadol, não é? Harovetz Betoch Yeorav Hasher Amar Leiorin Vanyanin Atzini. Ou seja, olha o texto em hebraico.
fala e dize, assim o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão. Está na sua Bíblia aí, Ezequiel 29:3. O grande dragão. Ó, Deus fala que Faraó é o grande, né? É o grande dragão do Egito, né? Diz que ele vai colocar aquelas coisas, né? O grande dragão do Egito, Faraó, o grande dragão do Egito, ou seja, o grande, né? Ó, vamos colocar assim, nem aquele crocodilo lá, ó, né? O grande dragão do Egito, Faraó, ó, Faraó, o grande crocodilo do Egito, mais ou menos assim, não é? Faraó é visto por Deus de forma metafórica, visto por Deus de forma figurativa. Figurativa como o grande Hagadol, o grande crocodilo do Nilo. Crocodilo do Nilo. Por que crocodilo do Nilo? Porque lá está o termo Tanin, Hatanin, não é? Olha lá, o Hatanin, Hagadol, Harovet, Spitochal, Yerová, Kasher, Hamar, não é? Lif Yoril Vantin, ou Vanin Sitnit. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, não é? O grande dragão que jaz no meio dos seus rios e que diz, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Então, o Eterno, ele está falando e mostrando para o povo de Israel, mostrando para Moisés e para Arão, como que o homem absorve na sua imaginação e quer ser tratado e quer ser visto com todo o respeito, o temor e com o poder associado a um animal poderoso, potente, uma máquina de matar e que domina todo o grande Nilo. O monstro marinho, o crocodilo, o Tanim. Ok? Agora, a vara de Arão, ela não se torna uma Nahash. Porque se fosse Nahash serpente, aqui teria que estar Nahash, mas está Tanin, Hatanin. Então, a serpente de Arão se tornou um monstro, um ser muito poderoso, ok? Como um crocodilo ou um dragão, que devorou os outros Tanim do sumo sacerdote de Israel. Mas por que trocaram? Tiraram a Nahash, tiraram a Nahash, ok? E colocaram Tanim no lugar de Nahash. Mesmo colocando Tanim, a transliteração para o grego, a Septuaginta, e também para o português, vem com um erro, como se fosse serpente. Nahash. E não é. O termo lá é Tanim. Tanim é monstro. Mas por que isso? Não é? Porque, vamos entender agora, nós começamos a entender o seguinte, que os animais, né, mais assustadores e poderosos serviam como entidades, deuses, como figuras emprestadas para mostrar força, habilidade e poder sobre as pessoas. Esse empréstimo sobre os animais mais fortes e poderosos, máquinas de matar, esse empréstimo ele não vem só dos cananeus, dos suméricos, dos babilônios,
também dos egípcios, não, dos medos e persas, da Grécia e de Roma, não, também toda aquela sociedade do Oriente, Oriente Médio naquele tempo, era normal associar animais poderosos, suas qualidades, sua veracidade, voracidade e poder, não é? Com um rei ou um imperador ou alguém muito importante. Você quer ver um exemplo disso? Todos vocês cantam isso e não se dão conta. Referindo-se a Yeshua Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Lá, 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 lá. Não canta? Jesus nem é associado a um leão, porque o leão é o símbolo da tribo de Judá. Está vendo? Só que a diferença é que o judeu e também o cristão, o evangélico, não vai pegar a imagem do leão e adorar a imagem do leão e ter o leão como um deus, né? Mas é porque o leão é bonitinho. Então o leão é bonito e o leão passa batido. Assim como o cavalo branco, não é? Assim como a pomba branca, que simboliza a presença do Espírito Santo, hã? A paz, aquela coisa. Mas quando se olha para a serpente, para a Nahashi, quando se olha para o crocodilo, o tanin, né? O monstro do mar, que é chamado de monstro, essa palavra aqui já tem um sentido bem específico e tendencioso, porque monstro, se você for pegar o significado de monstro, vai dar como demônio, né? O monstro, o demônio do mar, né? Ou criatura poderosa, ou dragão. Está vendo como que o sistema consegue elaborar, criar, associar, juntar, conectar palavras para um desígnio, para um plano, para uma arbitrariedade de comando de crenças limitantes para se construir demônios e diabos poderosos com cara de coruja, os gárgulas na Idade Média, para se construir monstros, para se construir, não é? O Deus Pan, Deus um ser híbrido, não é? Antropofórmico, corpo de homem, orelha comprida, chifre de bode, barba comprida, da cintura para baixo até aqui, homem humano, da cintura para baixo, o corpo de cabra, bebedor de vinho, o Deus Pan. E assim vai toda essa construção de deusezinhos e criaturas horrorosas que não fazem parte do mundo hebraico, mas foram inseridas no mundo hebraico pela Septuaginta, e eu vou te provar ainda hoje. Olha que coisa horrorosa. E daí isso vai evoluindo de tal maneira até chegar aos nossos dias de hoje, como demônios, espíritos malignos que entram nas pessoas, que desgraçam a vida das pessoas. Não é? A crença limitante alimenta isso, e quem criou a crença limitante foram os tradutores da Bíblia, porque souberam manipular e ficarem ricos e bilionários com toda essa marmota, essa xaropada, essa mentira. Ok? E o pior é que pessoas psicossomatizam isso, entidades dentro de si se comportam como se estivessem endemoniadas. Olha como é grave, como é gritante, como é apelativo, como é preocupante o uso ilegal da medicina, mexer com a mente das pessoas, ok? Bom, vamos lá então, não é? Continuemos então agora no livro de Gênesis. Então começamos a entender que os animais mais assustadores e poderosos, não é? Serviam como entidades, deuses, como figuras empregadas para mostrar força, habilidade, poder sobre as pessoas. Eu acabei de ler em Ezequiel 29:3, que o próprio Deus associa de forma metafórica, figurativamente falando, Faraó como o Ratanim Hagadol, o grande monstro do mar, o grande crocodilo do Nilo. Porque Faraó estava onde? Próximo do Nilo, nas regiões ali, né, do lençol freático, né, do rio Nilo, o Egito, o palácio, tal, aquela coisa. E essa túnica, essa coroa, espécie de coroa que o faraó usa, não é? Na sua cabeça, vai lembrar o quê? Vai lembrar a serpente, vai lembrar a cobra naja.
porque ela demonstra poder, isso aqui abre, né, dá imponência, intimida, aquela coisa tal. Bom, agora que você entendeu isso, eu quero ir com você para o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 21, vai nos dizendo assim, não é? Eu vou pegar aqui, está mais fácil, já está aqui na minha frente mesmo. O Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, vou pegar aqui. Gênesis 1, versículo, vamos lá, mostra para mim aqui. Não, Gênesis 1. Obrigado, Miriam. Gênesis 1, versículo 21. Muito bem, deixa eu só ver aqui como é que está. Ah, tá aí. Ainda está lá. Gênesis 1, não é? No versículo 21, a gente vai ler dessa maneira aqui, não é? Vai verá Elohim et Hatananim, olha lá. Vai verá Elohim et Hatananim, Hagedolin, Vete Kal Nefesh Hagayah. Ou Hagayah Nefesh Hagayah Kal Nefesh Vete Hadegolin, não é? Et Hatananim, Elohim, vai ir verá. Vai ir verá, não é? Olha lá, que maravilha, tá vendo? Bom, mas o correto é, vai verá Elohim, et Hatananim, Hagadolin, não é? Vete Kal Nefesh, Hagayah, Haromeset Yasher, Sharetsud Kamain, Leminehen, Vete Kaolf Kanaf, Kitov Elohim, Vayaren, Leminehu. Ou seja, e Deus criou grandes baleias, ou monstros, lembra? Tanin, ou monstros, né? Lembra que eu comecei a ler aqui, saiu a palavra, o vocábulo, Vair Elohim et Hataninim, Taninim, aqui ó, Tanin, não é? E Deus criou os grandes monstros. Aqui a pessoa colocou baleia, monstros dos mares, que pode ser tubarão, pode ser baleia, tal, aquela coisa. E todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ok? E viu Deus que era bom. Beleza? Mais uma vez, você está vendo o vocábulo tanin, tanin, monstro do mar, baleia, tubarão, tal, criatura poderosa, crocodilo do Nilo, dragão ou grande lagarto, não é? Agora veja bem, o Terlim, o Salmo 74, 13, Taninim, esmagador, Taninim, esmagado nas águas. Olha o que Davi vai nos falar, não é? No Salmo 74, versículo 13. Vamos dar uma olhadinha aqui. Salmo 74, versículo 13. Salmo 74, versículo 13. Só abrir aqui para mim. Salmo 74. Se eu for correr aqui vai demorar muito, né? Vou deixar para lá. Salmo 74, versículo 13.
vai nos dizer exatamente assim, né? Al-Hamaim Taninin Hashem, Al-Hamaim Taninin Hashem, Shibaretan Ian, Beazakhal, For Retan Atar. O que Davi está cantando, colocando aí? Está dizendo assim: tu dividiste o mar pela tua força, que quebrantastes as cabeças dos mortos das águas. Olha isso. Ou seja, não é a mesma palavra de Gênesis 3 para cobra e serpente, não é? Al-Hamaim, Taninin, Hashem, Shibaretan, Yal, Beazikhar, Forretan, Atar. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças dos mortos das águas. Não é? Olha que coisa forte isso. A mesma palavra de Gênesis, não é? Gênesis 3, para cobra ou serpente, não é? Que quer dizer assim, para você entender, não são palavras normais, não é? Então, você está se perguntando por que as Bíblias traduzem, não é, como serpentes. E eu te respondo, agora que você vai entender. Porque sempre teve a maldade da manipulação, não é? Dando vida espiritual, espiritualizando, não é? A serpente como entidade, o crocodilo como entidade, o hipopótamo como entidade, o grande lagarto ou o dragão de Komodo como Satanás e seus demônios, para meter medo em você, né? E pavor em você, crente, que viveu esse tempo inteiro na igreja, sendo vitimado, perseguido. Você também deu vida a esses seres que o cristianismo trouxe com toda a força de marketing, publicidade e teologia, que afetou milhares e milhões de pessoas com problemas mentais, com problemas de fraqueza de espírito, com problemas de absorção, psicossomatização das coisas, que a crença limitante que eles provocaram dentro das pessoas. Por isso que é muito fácil uma oração de sexta-feira da libertação do fogo e nós vamos queimar e o diabo vai sair. Eles até colocam a calça aqui em cima. Eles fazem assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se vai pegar aqui o meu corpo inteiro. Peraí. Deixa eu só diminuir aqui, só para você ver como que é o negócio. Ah, eu acho que dá aqui, ó. Vamos ver. Eles pegam, né? Vou tirar meu equipar, né? Lá na Universal, eles põem, os caras fazem questão de fazer isso aqui, ó. Eu não sei por que, de onde vem isso, né? Então os caras fazem, põem a calça aqui em cima no umbigo e faz a mão do mestre. Ai, o nome de Jesus é agora, espírito maligno vai saindo agora. Em nome de Jesus, a pombagira, o enxugaveira, manifesta agora o tranca-rua, manifesta agora a legião. Ah, meu pai. Pelo amor de Deus, gente. Besterol, que teatro, coisa ridícula, mexendo com a mente das pessoas. Oh, meu pai amado, fora das sagradas escrituras, não é? Essa bobagem, essa idiotice toda, não é? Brincando com a saúde das pessoas. Pelo amor de Deus, gente, toma vergonha na cara. Bom, então você está entendendo, através dessa aula que eu estou dando para você aqui, não é? Que serpentes, Nahash, em hebraico, e Tanim, em hebraico, serpente ou cobra, Tanim, monstro do mar, baleia, tubarão, grandes peixes, não é?
criaturas poderosas, crocodilo do Nilo, dragão, não tem nada a ver com o diabo, com o demônio, com o Satanás e com o espírito maligno, não é? Aqui, na tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, em vez de colocarem Nahash, que é serpente, no lugar de Nahash, eles colocaram Tanim, e Tanim não é serpente, ok? O termo correto aqui não é Tanim, era Nahash, serpente, mas colocaram monstros do mar. Por que monstros do mar? Porque monstro já dá a ideia de demônio, coisa poderosa, entidade maligna, fantasma, criatura poderosa e horrorosa, não é? Usando a imagem do crocodilo, do Nilo e do dragão. Né? A serpente, e mesmo assim a serpente também no Egito era adorada como uma entidade de sabedoria, de cura, de remédio. E nós vamos avançando agora mais um pouquinho sobre a serpente. Você vai entender agora no Novo Testamento. Beleza? Até aqui você entendeu? Está entendendo? O propósito, que em vez de colocar Nahash, serpente, colocaram Tanim, ok? Monstro do mar. Beleza? Já para mexer com a mente fértil, com a mente infantil e imaginária do povo naquele tempo. Para dar ideia já de um ser muito poderoso e maligno, essas coisas todas. Por quê? Porque Faraó não era de Deus, porque Faraó era egípcio, porque Faraó era do povo pagão. Vai ver na sacada, não é? A Igreja Católica fez isso no seu início, na Idade Média dos Papas. Tudo quanto é entidade de matriz africana foi considerado satanizado, demonizado como coisa horrorosa, preta, suja, encardida do mal, não é? E quantos irmãos negros pagaram com a pele rasgada, com sangue, né? Por isso que acho que Elza Soares canta: a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. É isso aí, meu irmão. E é isso. O homem branco, o homem poderoso, ou seja lá quem for, também o homem negro de África, poderoso, que escravizou outros negros também. O ser humano, né? Poderoso, com conhecimento, mente, inventa mentiras, culpabiliza espíritos, mas na verdade tudo não passa de uma manipulação e comércio para gerar o teu dinheiro e a tua mente, crenças limitantes. Não posso comer isso, não posso fazer isso esse dia não posso fazer aquilo outro, esse dia agora não posso, não posso, não, Deus castiga, não posso, se eu não for na igreja o devorador vem me pegar, se eu não der o dízimo na igreja, o migrador vai entrar na minha vida, o devorador vai me destruir, eu vou ficar desempregado, eu vou perder minha mulher, vou perder salário, eu vou cair para as drogas. Se eu não fizer isso, mente, crenças limitantes. Mas eu sei que vocês não estão nem aí e não vão dar bola, mas o meu papel eu faço. Sei que vocês não gostam de ouvir a verdade. Vocês preferem continuar né? Tá lá, continuar lá, fazendo um papel de bocó, de trouxa, de otário, enchendo o bolso do dono da igreja e dos seus aliados, dos seus parças da fé. Bom, agora vamos para o Novo Testamento, né? Eu já acabei de ler para você aí o Terrilinho, Salmo 74, 13, não é? Que Davi faz uma alusão a Taninim, não é? Al-Hama'in Taninim Kashin, né? O grande monstro, o crocodilo, não é? Onde tu dividiste o mar pela tua força, quebrantastes as cabeças dos mortos das águas. Ou seja, não é a mesma palavra de Gênesis 3 para cobra ou serpente, Nahash, ok? Muito bem. Respondendo de novo, sempre teve a maldade da manipulação, não é? Dando vida espiritual à serpente, ao crocodilo, ao Satanás, de Apocalipse, ao dragão, 3 cabeças, 7 cabeças, 7 chifres, seus demônios, para meter medo, pavor. E você, crente, criando assim as crenças limitantes que eles colocam sobre vocês. Estratégias de manipulação religiosa para prender vocês na instituição, na igreja, na doutrina, no uso e costume da igreja, não é?
e principalmente o dever e obrigação de dar o dízimo, oferta, campanha, propósito, sacrifícios. Essas crenças limitam toda a sua vida e comprometem toda a estrutura, todo o meio, né, de relações seculares, trabalhistas, sociais, familiares. Quanta gente se transformou, não porque conheceu Jesus e se converteu, mas se transformou em seres de outro planeta. Tem gente que não usa perfume porque é pecado, tem gente que não passa batom porque é pecado, tem gente que não põe gravata vermelha porque é pecado, tem gente que não usa bermuda, regata porque é pecado, tem gente que não pode ir na praia, não pode ir no clube porque é pecado, é pecado, é pecado. Ele virou um gado do pastor da igreja que manipula, o pastor não cumpre nada e vive todos os prazeres da vida. É dever e obrigação de dar o dízimo, oferta, campanha, propósito, sacrifício. Essas crenças limitam, ou seja, elas intoxicam, elas endoecem, elas comprometem a sua sanidade mental. Isso não é espiritualidade, crente evangélico. Não é espiritualidade, não é graça, não é Espírito Santo em você, não é transformação, é fanatização ferrada, pesada, desgraçada. Está entendendo? É bitolação, é religiosidade, é o homem que comprometeu a sua cabeça. Isso é para você dar campanha, propósito, sacrifício. Isso é crenças que limitam você. Você não pode fazer mais nada, a não ser viver para a igreja. Não é? São como jaulas, gaiolas, algemas nas mãos e pés. E estamos falando do maior hospício e manicômio que já existiu e existe na face da terra, na história. A religião dos homens. A religião dos homens. Quer ver o que eu vou mostrar para você aqui agora? Dá só uma olhada nisso aqui. Presta atenção no que eu vou ler para você aqui agora. Ó. Hoje é sábado mesmo, não tem problema nenhum, estou de boas, estou de folga na minha casa, né? Daqui a pouco isso aqui vem uma vigília. Mas dá só uma olhadinha no que o livro de Jeremias, não é? O livro de Jeremias, deixa eu pegar um giz aqui bem claro para você poder entender o que eu vou escrever ali. Olha, tá na sua Bíblia, crente. Pega o seu livro aí, ó, sua Bíblia, e me acompanhe, em vez de me criticar. Jeremias capítulo 5. Olha só isso aqui, ó. É isso aqui que o teu pastor, que o teu padre, que o teu líder religioso faz com você e você nem sequer percebe. Crenças limitantes. Livro de Jeremias, capítulo 5, é isso? E versículo 27. O que está escrito no Jeremias 5, 27? Hein, pessoal? Jeremias 5, 27. Jeremias 5, 27. Está escrito exatamente assim. Deixa eu ver. Como gaiolas cheias de pássaros. A religião, tá? Ó. A religião. Ou seja, a igreja. Ó. A igreja, ela é como? E as suas doutrinas, ela é como? Jeremias 5, 27. Elas são como? São como gaiolas cheias de pássaro. Elas são como gaiola, é isso?
como gaiolas cheias, olha só o que são as igrejas, cheias de pássaros, ok? São as suas casas, ó, como gaiolas cheias de pássaros, são as suas casas. Olha o que Deus está falando pelo profeta Jeremias. São as suas casas, não é? São as suas casas cheias de engano, por isso se engrandecem. Ó, por isso se engrandecem. Universal, Mundial, Renascer, Católica, Deus é Amor, se engrandecem e enriquecem, Ó, é forte esse texto, hein? Palavra de Deus, tá bom? Jeremias 5, pode ler o capítulo inteiro aí. Enriquecem, alisam-se, ó, alisam-se, não é? Engordam-se, eu troquei aqui, mas você vai entender. Engordam-se. Só eles, os líderes, os pastores, né? Os donos, a família que manda na igreja, engordam-se. E passam e ultrapassam. Olha como é forte esse texto aqui, ó. E ultrapassam até os feitos, não é? Os feitos malignos, até os feitos malignos. Olha isso. Malignos. Não julgam a causa dos órfãos. Não julgam a causa dos órfãos. Jeremias 5, não é? Jeremias 5 versículo 27. Para eles, não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem. E aí continua o versículo, não é? Para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados, ó, dos órfãos. Bom, para que eles prosperem, vou pegar mais isso aqui, prosperem, deixa eu ver aqui,
isso aqui dá. Prosperem. Nem julgam o direito dos necessitados. Nem julgam o direito dos necessitados. Dos necessitados. Não é? Você está vendo? Eu estou te provando, meu irmão e minha irmã, dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras, não é? O porquê trocaram, e o porquê trocam, mudaram, e o porquê mudam os termos, os vocábulos, as palavras no hebraico, não é? Tanim, de Nahash para Tanim. Ambos os termos referem-se a animais. Só que Tanim vai mais para monstro, criatura poderosa, dando margem à imaginação infantil sobre espíritos e demônios poderosos. A serpente todo mundo já sabia. Agora monstros, foi de propósito que colocaram Tanim no lugar de serpente. Colocaram Tanim no hebraico e a transliteração veio como serpente, não é? Bom, Faraó tinha feiticeiros, magos, que lidavam com cobras, serpentes, e isso influenciou a tradução conspiradora, sim, senhores. No texto hebraico, a palavra aponta para algo mais, uma criatura poderosa, um monstro ligado ao rio Nilo, e a simbologia real do Egito. A vara de Arão, ou seja, a mater em hebraico, significa autoridade. Presta bem atenção no que eu estou te revelando agora. A vara de Arão, mater em hebraico, significa autoridade. Significa sinal de governo. Olha isso, não é? Significa poder legítimo, não é? Que absorve aquilo que é falso. Por isso que a vara de Arão, ela não se transforma numa serpente, mas se transforma num ser, se transforma em um animal poderosíssimo, não é? Que devora os outros animais, entre aspas, poderosos dos magos do Egito. A verdade sobre o falso. Você está vendo? O falso também ilude, o falso também impressiona, o falso também engana. Se eu disser para você que onde você está, as pregações são falsas, que os seus pastores são falsos, que a igreja que você está é falsa, você acredita? São magos, feiticeiros, ilusionistas, são atores, são fariseus do Egito, do paganismo, mas que também têm contato com uma certa espiritualidade, porque são sacerdotes. Falam também em nome de um Deus. E você está sendo iludido por sacerdotes, por magos do Egito, que fazem sinais e prodígios também, que curam aquilo, mas é uma cura passageira, que fazem o paralítico andar, que pode fazer uma pessoa vomitar um câncer, mas tem uma vida completamente prostituta e pornográfica, no sentido de outros deuses, de paganismo e rituais, que não condiz com o amor, com a pureza, com a santidade de Deus das Escrituras. E você está indo dentro deste lugar. Eu sei que tem gente que Deus está falando agora diretamente com você, pelo Espírito Santo, pela palavra. Saia deste lugar. Saia desta igreja. Pare de seguir esse sacerdote, esse pastor, ou esse padre, esse líder religioso do Egito, do paganismo, cujos milagres e bênçãos e palavras não passam de
fake news para enganar você, para relaxar você. É uma falsa luz, como diz o livro de Judas, são nuvens sem água, são árvores sem fruto. Você precisa do poder real. Você precisa da autoridade de Araão, dada por Deus. A verdade sobre a mentira. O verdadeiro sobre o falso. O poder sobre os poderizinhos. É isso que você precisa. Então, cada um de nós nos fora dado por Deus também um cajado, uma vara, que quando obedecemos à voz do Espírito Santo do Arracodesh, quando obedecemos à voz de Deus, essa autoridade que nós temos, essa legitimidade, essa autenticidade espiritual dentro de nós, é capaz de destruir, sobrepujar, devorar todo encantamento, toda magia, toda falsidade do Egito. O Espírito Santo pergunta para você nessa noite, por que você está tão enfeitiçado, tão envolvido com a cultura, com a magia, com o encantamento do Egito? Você está entendendo a linguagem que Deus está falando com você nessa hora, nessa noite? Pois quem determina as coisas, os sonhos, a vida, o comer, o beber, o vestir, os lugares, a passear, não é Deus onde você está, mas o deusinho mequetrefe falso, o falso ungido, o falso pastor, o falso missionário, o falso evangelista, o falso apóstolo. Ele que determina tudo na sua vida. Até mesmo na sua relação, até mesmo na vida política, na vida trabalhista, na vida religiosa nem se fala, até mesmo na vida de âmbito familiar com os seus parentes, que não são da mesma igreja. Você não pensa mais, você não estuda mais, você não pesquisa mais, você apenas ouve e obedece. Esse é o partido, esse é o candidato, esse é isso, é aquilo, o que o pastor falou, você acata. Porque você ainda não se dispôs, você ainda não subiu ao Monte Sinai, você ainda não subiu no Horebe, você ainda não subiu no Carmelo, você ainda não se aproximou de Deus e do Eterno. Você não teve um envolvimento, uma experiência com Deus. Por isso que você é totalmente dependente das mentiras, das arbitrariedades, das artimanhas, das estratégias, dos marketings, das campanhas, dos sacrifícios do Egito. Sai do Egito, meu irmão. Saia do Egito imediatamente e volte-se para Deus. Saia do Egito o mais rápido possível, porque Deus te ama. Amanhã eu volto ainda com esse tema e nós vamos entrar no Brit Hadashah. Nós vamos entrar no Novo Testamento e você vai ver como que Roma e Grécia também utilizaram da crença limitante para doentes, coxos, moribundos, enfermos. E você vai ver como Jesus quebra a crença limitante de um homem que esteve há 38 anos à beira de um tanque, que não era um tanque de Deus, nem ungido, e que anjo nenhum descia nesse tanque. Amanhã eu volto e provo isso para você, dentro das Escrituras, dentro das entidades, das esfinges, das gravuras que estavam ali dentro daquele tanque, que não era nada relacionado a Deus e a anjo. E você vai se surpreender. Louvado seja o Eterno, louvado seja Deus, né?
Deus é bom demais e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Uma crença limitante, ela serve para manter, não é? Um público ali que tinham que pagar para ali estar. Mesmo não havendo prova histórica e arqueológica, que as pessoas tinham que pagar alguma coisa para ali estar, receber uma cura. Você vai saber disso amanhã. Sobre o tanque de Esculápio ou o tanque de Asclépio, o tanque de Betesda. Deus é bom demais e está nos ensinando nessa noite. Eu espero que você esteja comigo amanhã. Tá bom? Até amanhã. Eu termino essa live e estude direitinho. Está entendendo agora por que João também vai confeccionar todo o Apocalipse com figuras de seu tempo, figuras mitológicas, dragão, três cabeças. Está entendendo agora? Gafanhotos, seres, híbridos, aquela coisa toda. Eu vou trazer amanhã um versículo no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, como que esses caras aqui, 72 bispos, né, influenciados pela cultura grega e religião grega, né, Septuaginta, como que eles conseguiram inserir no texto hebraico, na Torá, o termo Shedim, que quer dizer demônios. Viu? Como isso influenciou o mundo? Amanhã nós temos mais aulas sobre esse assunto, crenças limitantes. Para e pensa direitinho, vê como que está a sua vida, faça uma retrospectiva da sua vida e veja como que a sua vida foi limitada, foi amarrada. Veja como que você está preso como pássaros dentro de uma gaiola, conforme Isaías 5:27. Você tem asa, mas você não pode voar. Quando você tenta voar, cortam as pontas das suas asas para você não voar, para você permanecer ali, preso na gaiola, comendo apenas alpiste, enquanto eles comem o melhor dos restaurantes da terra. Você é um pássaro livre diante de Deus, feito por Deus para voar e desbravar grandes fazendas, sítios e pomares e lugares e rios e cachoeiras, grandes horizontes. Você não foi feito para ficar preso dentro de uma gaiola chamada igreja, de um manicômio chamado denominação ou doutrina louca. Shalom, boa noite e até amanhã. Nós vamos então falar sobre o tanque de Betesda e um homem que teve a sua vida comprometida, nem tanto pela doença patológica, biológica, mas pela crença limitante do seu tempo, de sua época. Se Jesus o libertou, Jesus também pode libertar você através desses ensinamentos. Esteja comigo, inscreva-se aqui, me siga aqui no Facebook, também no Instagram e principalmente, gente, me ajude no YouTube, no canal Reflexões da Alma. Está aí no meu perfil do Facebook. Até amanhã, Deus abençoe a todos. Lembrando, claro, que nem todas as denominações são gaiolas, são manicômios, nem todos os pastores são falsos ou lobos devoradores. Ok? Até amanhã. Shalom. Deus nos abençoe. E muito obrigado.